Olá a todos e a todas que acompanham o meu canal no YouTube. Eu sou o professor Dr. Fábio Aristimunho Vargas, sou especialista em Direito Internacional e quem me acompanha sabe que eu tenho partilhado no YouTube as minhas aulas de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e Ciência Política. E agora eu passei a compartilhar também outros conteúdos, com palestras que eu ministrei ou então palestras de colegas pertinentes à minha área de estudo, Direito Internacional e Estudos da Fronteira, dois temas que me são bastante pertinentes. Passei a divulgar também entrevistas antigas minhas que eu tinha guardadas. E agora eu estou estreando um canal, estou estreando uma coluna no portal de notícias Portal 24, cujo site é www.portal24.com.br. Uma coluna que se chama Direito da Fronteira, ou Direto da Fronteira. Eu deixei um nome propositadamente ambíguo. Então eu vou passar a assinar essa coluna semanalmente, toda quarta-feira. E eu decidi também gravar, né? Fazer um vídeo da minha leitura, da minha crônica semanal. Então, a primeira crônica, vou fazer a leitura aqui, né? E vou passar semanalmente a fazer essa leitura também. A primeira crônica se chama O Limbo Jurídico da Fronteira. Localizado no primeiro círculo do inferno, o limbo, tal como representado por Dante na Divina Comédia, seria um lugar povoado por pagãos virtuosos, como os grandes pensadores da antiguidade, e por pessoas não batizadas. Essas almas estariam condenadas a vagar sem destino, em meio à mais completa escuridão, apenas por não terem sido iluminadas pela mensagem do Evangelho quando em vida. Nos dias de hoje, a despeito dos acalorados debates escatológicos sobre a existência ou não desse lugar chamado limbo, o fato é que subsiste no cenário internacional um espaço límbico destinado a almas imigrantes que não tiveram a sorte de ter sido abençoadas pelas políticas migratórias dos países onde tinham a esperança de ser acolhidas. O filme Terminal, de 2004, retrata bem esse não-lugar perdido entre as fronteiras nacionais. No roteiro da obra, o personagem de Tom Hanks, ao desembarcar em Nova York, em um voo procedente de um país conflagrado por uma guerra sobre a qual pouco se informa, tem seu passaporte recusado e o seu ingresso impedido pela autoridade migratória. Perdido nos melindres de uma burocracia que não entende, num lugar cuja língua não domina, sendo espicaçado por funcionários sádicos com seus tridentes metafóricos, o atônito protagonista se vê obrigado a viver no aeroporto, no terminal do título, realizando pequenos bicos e dormindo nos bancos destinados aos viajantes, para nem falar das dificuldades da toilette, até afinal conseguir uma brecha por onde se evadir para a jurisdição que não o queria. E consegue essa façanha sem abdicar da própria integridade moral, algo infrequente na realidade migratória. Se a ficção parece retratar uma cena inverossímil num cenário absurdo, qual seja um aeroporto asséptico do assim chamado Primeiro Mundo, convém ter em mente que essa história se baseia na biografia de um indivíduo de carne e osso, que sofreu em sua pele bronzeada as agruras do limbo internacional. Mehran Karim Nasseri, perseguido político no Irã do Shah Reza Pahlavi, foi expulso do próprio país e teve cassada sua nacionalidade iraniana, punições que caracterizam o ostracismo moderno, em frontal violação ao artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nos anos seguintes, Nasseri se trasladou por diversos países. Ao fazer uma escala em Paris, em 1988, acabou retido na área de espera do aeroporto Charles de Gaulle, por não portar um passaporte válido. Viveu, então, 18 anos à espera de um voo inexistente, até finalmente ter autorizado seu ingresso legal na França. Se a história de Nasseri ainda assim parecer distante de nossa realidade, o tipo de coisa que só acontece longe, talvez convenha dar uma segunda olhada no quintal. Aqui, em nossa região fronteiriça do oeste paranaense, coisas surreais têm acontecido nos últimos tempos, embora ofuscadas, como tudo mais, pela hecatombe humana da pandemia. Em 18 de março,
o governo do Paraguai decretou a proibição do ingresso de estrangeiros não residentes no país, fechando com isso um dos fluxos da Ponte da Amizade, que conecta Foz do Iguaçu, no Brasil, e Cidade Leste, no Paraguai. No dia seguinte, foi a vez de o governo brasileiro fechar o fluxo na outra mão, por meio da portaria número 125, assinada pelos então ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, que determinou restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos e aeroportos. Apenas 2 horas após o total fechamento ao tráfico de pessoas da Ponte da Amizade, que permaneceria aberta ao transporte de cargas, 3 cidadãos venezuelanos, 2 moças e um rapaz, cruzaram a ponte com destino ao Brasil. Embora 2 deles se identificassem como moradores de Curitiba, inclusive com documentos comprobatórios, não lhes foi permitido o ingresso no território brasileiro. Ato contínuo, em face do obstáculo intransponível, deram meia volta e cruzaram novamente a ponte de volta ao Paraguai, mas tiveram impedido o seu reingresso. Sem alternativa, o grupo permaneceu um par de dias sobre a ponte, em um limbo jurídico mais inóspito do que aquele encontrado por Nasseri no aeroporto de Paris. Esses fatos foram registrados pela Rede Globo, via afiliada RPC, e veiculados no telejornal Boa Noite Paraná, de 19 de março. Antes que se pudesse impetrar um mandado de segurança para viabilizar seu ingresso no Brasil, os 3 acabaram readmitidos no Paraguai, onde seriam encaminhados a um abrigo público para o cumprimento obrigatório de 14 dias de quarentena. A situação desse trio foi o primeiro, mas não um caso isolado. Ao longo do mês de abril, diversos cidadãos paraguaios ficaram retidos sobre a Ponte da Amizade, abrigando-se precariamente entre os corredores de pedestres, enquanto aguardavam autorização para entrar em seu país. A certa altura, a Marinha do Paraguai lhes providenciou banheiros químicos, alimentação e água. A Polícia Rodoviária Federal chegou a contabilizar, em dado momento, 97 pessoas aguardando para ingressar em Cidade Leste, obrigadas a acampar e a se aglomerar sobre a ponte, muitas das quais viriam a ser testadas positivamente para a Covid-19, ampliando de modo significativo o total de contaminados do país vizinho. Em tempos de pandemia, quando nossa sensibilidade parece anestesiada pela tragédia diária que nos acomete, é ainda mais premente manter vivo o senso de solidariedade, compadecendo-nos do sofrimento alheio. Não é necessário um Virgílio para nos apresentar cada um dos 9 círculos do inferno. Basta prestar atenção ao primeiro deles, o limbo jurídico internacional que recentemente se abriu em nossa fronteira, onde têm sido atormentadas as almas migrantes apanhadas nas teias dos protocolos de saúde, maximizando os riscos de contágio, em clara violação às normas de direitos humanos. Mais do que uma divina comédia, vivenciamos na fronteira a mais humana das tragédias, aquela que poderia ser evitada. É isso, obrigado pela atenção e continuaremos na próxima leitura quando sair a próxima crônica. Até lá!